Estou sempre atento aos sensores, Stumida. Alguém tem feito operações contra a Europa? Na Dinamarca e Noruega, drones não identificados seguem sobrevoando. Em Moldver, quase houve motim de Tila, mas todos foram presos. Hoje, vamos abordar essa notícia de forma adequada. Vamos conferir agora. Primeiro, vamos ver o que está acontecendo. Em 24 de setembro, um drone não identificado surgiu novamente nos céus da Dinamarca. Ele foi visto em quase toda a Dinamarca, especialmente perto de aeroportos e bases aéreas, levando ao fechamento temporário do aeroporto de Aalborg. Segundo a agência de notícias Reuters, o aeroporto de Aalborg ficou fechado até as 4 da manhã. Dizem que o drone estava voando com as luzes acesas. O aeroporto de Aalborg é o quarto maior da Dinamarca e opera voos nacionais e internacionais. No total, 4 voos foram afetados por esse incidente. Além disso, um drone também foi encontrado próximo à base aérea. E o exército dinamarquês está respondendo a essa situação. A polícia dinamarquesa disse que o drone não representava risco às pessoas. Não é a primeira vez que isso ocorre. Em 22 de setembro, drones não identificados foram vistos em Copenhague e Oslo, causando a suspensão temporária dos aeroportos locais. Atualmente, ainda não se sabe quem fez isso ou por quê. A polícia dinamarquesa também não conseguiu identificar o objetivo do drone ou quem o estava controlando e ainda não confirmou se era o mesmo drone avistado em Copenhague no dia 22 de setembro. Eles acreditam que o drone teve um padrão parecido com o visto em Copenhague. A Rússia tem violado o espaço aéreo europeu com caças e drones em vários países, aumentando a sensação de insegurança na Europa. Na verdade, parece que vários países europeus estão apontando a Rússia como responsável por trás desse incidente com drones. Mette Frederiksen, primeira-ministra da Dinamarca, afirmou que a violação do espaço aéreo por drones em 22 de setembro foi um ataque sério à infraestrutura essencial do país, não um simples incidente ou confusão temporária. Ela destacou que, apesar de não haver comprovação do envolvimento direto da Rússia, essa possibilidade não pode ser descartada. Agências de segurança ocidentais têm demonstrado preocupação com a situação dos últimos meses. Eles alertam especialmente que a forma de guerra híbrida centrada na Rússia está se tornando cada vez mais explícita e agressiva. Essa guerra híbrida inclui não apenas atividades de destruição física, mas também a disseminação de informações falsas, espionagem secreta e ataques cibernéticos cuidadosamente planejados. O problema é que essas ações realmente ocorrem ao mesmo tempo em toda a Europa. O fato de que essa ameaça não é apenas uma hipótese, mas está se tornando realidade, está deixando todos os países europeus em alerta. No entanto, ainda não está claro quem está por trás deste incidente com drones. Sem provas concretas, só circulam especulações. Especialistas alertam que é arriscado ver o incidente só como atividade ilegal de drones, principalmente porque a guerra na Ucrânia está durando muito. Nesse contexto, ganha força a interpretação de que a Rússia está ampliando táticas híbridas contra a Europa, a OTAN e a União Europeia. Há análises de que este incidente pode ser parte de uma estratégia deliberada da Rússia para aumentar tensões, e não um caso isolado. Por outro lado, embora os países europeus continuem suspeitando da Rússia, a Rússia nega veementemente todas as acusações. Vladimir Valamin, embaixador russo na Dinamarca, rejeitou ligações do incidente do drone à Rússia, chamando-as de suspeitas infundadas. Ele disse que países da OTAN estão tentando ligar os incidentes para envolver a Rússia em confronto direto. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, também se manifestou enfaticamente. Ele enfatizou que a Rússia sempre respeita as normas internacionais e mantém uma postura extremamente responsável. Ele afirmou que as aeronaves russas nunca violaram regras internacionais e criticou tentativas de associar o incidente à Rússia. Em 24 de setembro, o Ministério da Defesa da Espanha divulgou uma notícia chocante. O avião militar com a ministra da Defesa, Margarita Robles, teve interferência de sinal perto de Kaliningrado, a caminho da Lituânia pela manhã. Essa aeronave militar transportava não apenas a ministra da Defesa da Espanha, Robles, mas também familiares dos soldados do destacamento da Força Aérea Espanhola que participam da missão de defesa aérea da OTAN. Dizem que sabotaram o sinal para atacar a aeronave militar. Também devemos comentar sobre a Moldávia, pequena nação europeia. A Moldávia terá eleições em 28 de setembro, com disputa entre partidos pró-Europa e pró-Rússia. Nessa situação, a presidente da Moldávia, Maia Sandu, fará uma coletiva de imprensa em 22 de setembro. Ela fez uma declaração bombástica dizendo que a Rússia está comprando votos para garantir a vitória dos partidos pró-Rússia. Ela disse que centenas estão sendo subornadas para causar distúrbios. Polícia e exército da Moldávia fizeram uma grande operação nacional em 22 de setembro, com 250 batidas e 74 prisões de
suspeitos de motins e conspiração. Eles são suspeitos de contato com organizações criminosas russas na Sérvia para planejar distúrbios e crimes. Afirmam que receberam treinamento sistemático e têm entre 19 e 45 anos. Atualmente, um partido pró-europeu está no poder na Moldávia. A presidente Maia Sandu da Moldávia é uma figura fortemente pró-europeia. Eles também querem entrar na União Europeia até 2030, mas seguem em conflito com a Rússia. Um dos pontos mais importantes é a eleição geral que acontecerá em 28 de setembro. No dia 28 de setembro, a Moldávia elegerá um novo parlamento com 101 cadeiras. Esta eleição é um momento decisivo para escolher se o país seguirá o caminho para a adesão à União Europeia ou se irá se aproximar ainda mais da Rússia. Porém, há indícios de que a Rússia tentou interferir na eleição. Eles foram presos na Moldóvia por planejar distúrbios, tentar manipular a eleição com governo falso e compra de votos. Falo da Rússia, que estaria pagando 250 mil wons por mês para quem posta conteúdos anti-governo no TikTok e Facebook. O problema é que isso está funcionando. Segundo a Reuters, pesquisas recentes previram a derrota do partido governista. Se o partido pró-Rússia da oposição vencer, o plano de adesão da Moldávia à União Europeia enfrentará sérios obstáculos e, com o crescimento desse partido, a Rússia poderá expandir ainda mais sua influência sobre a Moldávia. Se isso ocorrer, a Rússia ganhará influência no leste europeu, gerando crise para a União Europeia. Já a Rússia adotou postura oposta à Moldávia e à União Europeia. A Rússia, na verdade, argumentou que a Moldávia está deliberadamente incitando sentimentos antirrussos para vencer as eleições e que a Europa está interferindo no processo eleitoral. De fato, em agosto, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro polonês Donald Tusk visitaram a Moldávia para reafirmar seu apoio ao governo de Maia Sandu e a tentativa de adesão da Moldávia à União Europeia. A taxa de aprovação subiu levemente, gerando alegações de forte intervenção da União Europeia nas eleições da Moldávia. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia afirmou que a União Europeia planeja invadir a Moldávia. Bom, não sabemos ao certo se isso é verdade ou não. De qualquer forma, é claro que a União Europeia e a Rússia continuam competindo pela Moldávia. A situação não parece simples daqui para frente. Devido às repetidas invasões de drones, Dinamarca, Noruega e outros países próximos precisam elevar muito o nível de alerta. Como drones foram detectados em pontos estratégicos como aeroportos e instalações militares, é muito provável que as instituições responsáveis reforcem medidas de segurança adicionais e mantenham um estado de prontidão por um longo período. A OTAN também não vai ignorar isso, e é possível que discussões sobre uma resposta conjunta ocorram não apenas em nível nacional marítimo, mas em todo o âmbito da aliança. Mas, como acontece com trabalhos em grupo, provavelmente não chegarão a uma conclusão que satisfaça a todos. Certamente, alguns dirão que não se deve confrontar a Rússia. Por isso, a resposta da OTAN pode não ser tão eficaz. Embora não confirmado o envolvimento da Rússia, a desconfiança dos países europeus aumenta a tensão diplomática. Segundo líderes europeus e o primeiro-ministro da Dinamarca, esta situação é vista como ameaça à infraestrutura essencial, não apenas um distúrbio. A Rússia nega todas as acusações, mas, no momento em que o incidente é interpretado dentro do contexto de táticas híbridas, isso por si só pode continuar gerando repercussões políticas. A guerra híbrida envolve ataques físicos, desinformação, interferência eleitoral e ameaças cibernéticas. Assim, a pressão sobre a sociedade europeia deve se tornar ainda mais complexa. No caso da Moldova, não é só uma ameaça militar, como a violação do espaço aéreo, mas também pode gerar confusão política e social. Se a situação persistir, pode haver fissuras na coesão europeia e diferenças de opinião sobre políticas contra a Rússia ficarão mais evidentes em alguns países. O caso da interferência no sinal da aeronave militar da ministra da Defesa da Espanha também pode ser um exemplo claro da instabilidade que pode ocorrer no futuro. Mesmo que não tenha resultado em um ataque real, o simples fato de uma aeronave com autoridades de alto escalão e familiares de militares a bordo ter sido ameaçada aumentou significativamente a sensação de crise nos países europeus. Se esses incidentes continuarem a se repetir, a insegurança em relação à segurança pode se intensificar em toda a sociedade europeia, e a probabilidade de uma resposta militar da OTAN também pode aumentar gradualmente. As eleições gerais na Moldávia tornam-se um ponto de virada importante. Se um partido pró-Europa seguir no poder, a tensão com a Rússia crescerá. Se um pró-Rússia avançar, a expansão da União Europeia e OTAN enfrentará obstáculos. O conflito entre Rússia e Europa continuará por um tempo, independentemente do lado vencedor. De modo geral, uma série de incidentes, incluindo a invasão de drones, não permanecem apenas como eventos isolados de cada país, mas estão sendo absorvidos em uma estrutura de confronto estratégico entre a Rússia e toda a Europa. A Europa precisa fortalecer não só respostas militares, mas também sistemas de defesa políticos e sociais.
Portanto, a realidade que pode se manifestar em um futuro próximo inclui o fortalecimento da vigilância militar, o aprofundamento das tensões diplomáticas e o aumento da instabilidade interna nas sociedades. A Europa está realmente tomada pela ansiedade. O que vocês acham da situação atual? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Por hoje é só, vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.